Por que esperar até que não haja mais nada para você desejar? Esse momento jamais chegará. Boa essa frase de Sêneca, né? Você tinha parado para pensar sobre isso? Sério, pode me contar. Porque, em geral, a gente tem a impressão de que satisfazer nossos desejos é o mesmo que encontrar a felicidade. Felicidade. Aquela palavra que pode significar tanta coisa e nada ao mesmo tempo. Mas, para os estoicos, o que acontece é justamente o oposto. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vamos falar sobre o desejo, ou melhor, sobre esse inesgotável desejo de desejar. Aonde será que essa busca sem fim nos leva? Os estoicos entendem que uma das maiores fontes das nossas tristezas é o modo como nos relacionamos com nossos desejos. Vamos ver como isso faz todo sentido e que precisamos achar um jeito de mudar isso. Quer ver? Responde aí mentalmente. O que você costuma desejar mais? Aquilo que é fácil ou difícil de se obter? O que você valoriza mais? O que você possui ou o que deseja? Quando você conquista o objeto do seu desejo, por quanto tempo se sente satisfeito? Pense sobre isso enquanto exploramos 4 reflexões estoicas e uma frase bônus de um pensador que, de certa forma, fez ecoar os ensinamentos do estoicismo. A primeira diz respeito justamente sobre a ilusão de satisfação. 1. Você aprenderá a verdade pela experiência. As coisas que as pessoas valorizam muito e tentam conseguir mais empenhadamente não lhe trazem benesse alguma depois que são conquistadas. Aqueles que não as têm imaginam que uma vez que tomem posse delas, terão também tudo de bom. Então eles conseguem, e o calor de seus desejos é o mesmo. A agitação é a mesma. Seu desgosto com o que já possuem é o mesmo. E seu desejo pelo que não têm é o mesmo. Epiteto. Acredito que cada um de nós tenha experimentado isso de uma forma ou de outra. Vou confessar, eu morro de vontade de sair do apartamento alugado e ir para uma casa própria, com direito a quintalzão e tudo. Acho que muita gente deseja algo assim. E tudo bem, né? O problema é a expectativa de que a realização desse sonho vai inaugurar uma era de ouro nas nossas vidas. Olha esse exemplo. Imagine que depois de anos economizando e fazendo sacrifícios, uma pessoa finalmente compra a casa dos sonhos. Só que logo surgem os desafios. Arcar com a manutenção da casa, pagar IPTU, se preocupar com a segurança. Com o tempo, vem a impressão de que a casa que parecia ser a solução para todos os seus problemas virou mais uma fonte de estresse. A pessoa até esqueceu o quanto desejou isso e passa a mirar sua atenção faminta para outra coisa. O segundo ponto que vamos abordar, então, é o fato de que existem 2 tipos de apetites de acordo com o estoicismo. 2. Todo desejo que brota, não de uma necessidade, mas do vício, é de caráter semelhante. Por mais que você acumule, não servirá para dar fim a ele, mas apenas para promovê-lo. Aquele que se contém dentro dos limites naturais não sentirá pobreza. Aquele que os ultrapassa será perseguido pela própria pobreza, mesmo em meio à maior riqueza. Sêneca. Vamos deixar claro quais são esses apetites, esses 2 distintos ímpetos de desejar. Existem os apetites naturais, que, como o nome já indica, são gerados pela própria natureza. Eles são necessariamente finitos, apresentam medidas claras e se repetem. Sua satisfação pode ser plena, mas não permanente. O exemplo mais básico é a fome. Basta uma boa refeição, sem exageros, na medida certa, e ela é totalmente satisfeita. Passado o tempo de digestão, ela aparece de novo, mas pode ser suprida com a mesma quantidade suficiente de alimento. Comer além do necessário passa a ser gula, que é um exemplo do outro tipo de apetite até.
Os apetites não naturais são exatamente o oposto. É tudo aquilo que é gerado por pressão da vida social ou para satisfazer coisas das quais não precisamos realmente. Precisamos almoçar, é claro, mas não precisamos ficar horas no rodízio de churrasco, comendo até precisar afrouxar o cinto e não ter condições nem de levantar da cadeira. Mas o desejo por riqueza e status social exemplifica melhor que tudo as características desse tipo de apetite, pois nunca são plenamente satisfeitos. Sua conquista nunca é tão agradável quanto a expectativa, e por isso são infinitos. Cada conquista gera um novo desejo. O grande problema de darmos tanta atenção aos apetites não naturais é a consequência inevitável que isso acarreta, como podemos ver no exercício de imaginação que Sêneca propõe. Preste bastante atenção. 3. Imagine que as posses de muitas pessoas abonadas sejam empilhadas para você. Imagine que a fortuna o leva muito além do mero rendimento pessoal. Ela o cobre de ouro, o veste de púrpura, o leva àquele estágio de luxo e abundância no qual você oculta o solo sob o piso de mármore, de modo que você não apenas fique dotado de riqueza, mas possa caminhar por cima dela. Acrescente esculturas e quadros e tudo o que a arte inventou a serviço do luxo. O que você vai aprender com tais coisas é desejar mais. Os desejos naturais são finitos. Já aqueles nascidos de uma opinião postiça não têm onde parar. Não há término para o que é falso. Quando você está viajando em uma estrada, deve haver um fim. Mas os devaneios não têm limite. Sêneca. Essa imagem é bastante elucidativa, né? A satisfação nunca chega. E como dissemos no começo do vídeo, isso é uma grande fonte de tristeza. Projetamos a felicidade no futuro e ignoramos por completo o que temos no presente e que poderia nos tornar satisfeitos. Mas fazer o quê, né? Somos seres humanos. Parece que fomos programados para ser assim, eternamente insatisfeitos. Calma, é possível melhorar essa condição, ainda que nunca eliminá-la por completo, já que realmente nunca seremos seres perfeitos. E tudo bem, nossas falhas também são importantes para o processo de eterna aprendizagem. Antes de ver a frase de Epiteto para pensar sobre a solução, deixa-te apresentar a frase bônus, de autoria de Arthur Schopenhauer, que vai ajudar bastante na nossa reflexão. Guarde-a em sua mente, releia se preciso. É difícil, se não impossível, definir o limite de nossos desejos razoáveis em relação à fortuna, porque a satisfação quanto a isso não repousa em uma quantidade absoluta, mas relativa, a saber, na relação entre os desejos e a fortuna. Assim, pois, considerar as posses em si mesmas é algo tão desprovido de sentido como considerar o numerador de uma fração sem denominador. A ausência de certos bens aos quais um homem nunca pensou em aspirar não lhe faz falta alguma e ficará perfeitamente satisfeito sem eles. Enquanto o outro, que possui 100 vezes mais que o primeiro, se sentirá desgraçado porque lhe falta exatamente o objeto que deseja. Arthur Schopenhauer. Agora vamos a Epiteto. 4. Para as crianças que metem a mão em um vaso de barro de gargalho estreito e pescam figos e nozes, eis o que acontece. Se enchem a mão, não conseguirão removê-la e chorarão. Solte um bocadinho deles e a mão sairá. Epiteto. Analogia perfeita, né? Uma forma simples de explicar a solução para esse problema aparentemente complexo. Fazer uso de uma das 4 virtudes estoicas, a moderação. Entenda, ser moderado não é abrir mão dos prazeres, mas ter a perspicácia de ter um prazer real, possível e, por que não, duradouro, em vez de sofrer buscando o desnecessário. Aprenda a valorizar o que tem,
compreender o que precisa ter e a não se iludir com as expectativas. Vou até deixar mais uma frase bônus aqui sobre isso. Mas se quiser realmente se aprofundar nesses temas, você pode se juntar a nós clicando no primeiro link da descrição ou bem aqui. Antes da frase, não deixe de se inscrever no canal e curtir e compartilhar o vídeo. Nada valorizamos mais do que um benefício quando estamos a buscá-lo, e nada menos do que quando o conquistamos. Sêneca. Grande abraço e até a próxima!